tem agido em nossas vidas e agirá esta noite sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Convido você neste momento a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, e estaremos lendo o versículo 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Assim diz a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Meus queridos irmãos, antes de passar para a ministração da mensagem, mais uma vez eu quero orar ao nosso Deus com você, amém? Em unidade a gente invocar mais uma vez a presença do Senhor neste lugar. Feche seus olhos e tenha a consciência, a plena convicção que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele está pronto e disposto para agir poderosamente esta noite neste lugar, sobre a minha vida e sobre a tua vida. E só quem pode impedir o agir de Deus e o mover de Deus nesta noite somos só nós mesmos. E para isso não ocorrer, irmãos, do impedimento, nós devemos estar com o coração desejoso, aberto e ansioso para ouvir aquilo que Deus tem para nós essa noite, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Paizinho amado, Paizinho querido, mais uma vez eu oro a Ti, Senhor, em comunhão com os meus irmãos que aqui estão, Senhor amado. Nos unimos no mesmo propósito, Senhor, sabendo que tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu, Pai. Por isso nós invocamos, Senhor, a Trindade, Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo a agir esta noite neste lugar. Que a comunhão dos céus venha descer sobre este lugar, envolvendo esta igreja, envolvendo o teu corpo, Senhor amado, ministrando em nossos corações, nos orientando, nos dirigindo, nos curando, nos tratando, Senhor, e nos transformando para aquilo o qual o Senhor nos chamou a fazer, para que venhamos cumprir o verdadeiro propósito e sentido das nossas vidas, que é glorificar o nome de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, Pai. Pai, eu te peço, toma a minha vida, toma a minha boca nesta hora, Senhor, e ministra os corações que aqui estão, Senhor amado, em nome de Jesus. Honra, Senhor, não só a mim que procurei me colocar na tua presença, mas principalmente aos teus servos que aqui vieram a este lugar e fizeram um esforço para ouvir a tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos aqui trata de um evento, de um momento, e podemos assim dizer, de uma grandiosa obra de Deus, a obra de Deus da criação do mundo, da criação do universo. Este capítulo 1 de Gênesis, ele inicia falando a respeito de Deus criar os céus e a terra, de Deus criar os animais, criar tudo que há no mar, criar tudo, da criação que há tudo na terra, e também no que diz respeito à pessoa de nós, queridos, a nós mesmos, a criatura de Deus. Mas o que me chama a atenção neste capítulo, e principalmente neste texto qual nós lemos, que se trata do versículo 26 e 27, o que me chama a atenção é que o Deus Todo-Poderoso,
o Deus que basta um estalar de dedo e tudo passa a acontecer, que tudo passa a existir. Sozinho Ele poderia e teria a capacidade e o poder de criar tudo num piscar de olhos e sozinho. Porém, este texto nos diz algo muito importante, algo que Deus procura fazer para nos trazer uma lição, para nos trazer um ensinamento e nos fazer entender o nosso propósito de vida. Quando nós olhamos este texto, vemos que o versículo 26 inicia, o qual diz: e disse Deus. E Deus, a sua primeira palavra que Ele usa, é uma palavra no plural, o qual Ele diz, o quê? Façamos. E isso já nos chama a atenção, queridos, porque Deus poderia dizer: eu farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas não, o texto está no plural, e ele diz: façamos, como se tivesse um grupo junto com ele, como se estivesse uma turma, e mais do que isso, como se ele dissesse: eu tenho poder, e realmente tem, de criar tudo sozinho, mas eu, a minha maior obra, a minha joia da minha criação, que é o homem, eu não vou fazer isso sozinho. Ele diz: façamos. E aqui nós temos, de certo modo, incluído neste texto, a Trindade, o qual Deus está rogando o agir do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É um convite às três pessoas da Trindade a fazer esta grandiosa obra. E amados, alguns teólogos vão dizer que esse façamos não só diz respeito à Trindade, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas também diz respeito a toda a criatura de Deus, os seres celestiais e os anjos, como se Deus estivesse fazendo um convite: venham e contemplem comigo a joia da minha criação, e mais do que contemplar, me ajudem nesta empreitada, me ajudem nesta grandiosa obra, em fazer o homem, e vou mais além, um homem à nossa imagem e semelhança. E assim Deus criou eu e você, meus irmãos, num conjunto, num coletivo, numa unidade de seres celestiais, o qual ali junto com Deus o glorificavam e contemplava esta obra, o qual Deus, depois de ter criado, disse, e viu Deus, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo isso era bom. Imagina a alegria, o regozijo na esfera espiritual, nos céus, criando esta grandiosa obra. Mas o ponto que eu quero me ater em tudo isso, meus irmãos, é que esta grandiosa obra Deus não fez sozinho. Poderia muito bem, como eu disse no início, um estalar de dedos, um piscar de olho, e tudo passar a existir sozinho. Mas não, aprovou Deus fazer no coletivo. Por quê, meus irmãos? Para nos dar um ensinamento. Ainda que eu possa, diz Deus no texto, indiretamente, ainda que eu possa, eu não quero fazer sozinho, porque eu quero dar um exemplo para a minha criatura. E este exemplo eu levo mais além. Eu vou fazer a joia da minha criação, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, amados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, correto, meus irmãos? No sentido de a gente ter a essência de Deus, ter a natureza de Deus, ter os propósitos de Deus e a forma de Deus agir, no sentido de não andar sozinho, no sentido de não fazer nada sozinho, mas fazer contando e dependendo uns para com os outros, a unidade da sua criação. E amados, isso é tão poderoso, que Deus nos cria a sua imagem e semelhança e ainda nos dá uma ordem, que o texto diz que nós deveríamos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus disse:
tudo isso eu dou a vocês, e dominem. Mas isso só ocorrerá se nós seguir a atitude de Deus, a unidade. Porém, uma pequena coisa aconteceu, uma pequena atitude, que houve um grande mover na criação de Deus, que houve uma grande transformação negativamente. O pecado entrou na criação de Deus. Satanás, que é o inimigo das nossas almas, enganou o homem, e com isso conseguiu ganhar legalidade no meio de nós. E uma vez que Satanás, com seu orgulho, ganha este lugar, nós passamos a manifestar já não mais a imagem e semelhança de Deus, mas passamos a manifestar os sentimentos do diabo. Passamos a ser não mais homens celestiais, não mais seres celestiais, não mais seres espirituais, mas seres carnais e terrenos, o qual já manifestamos as características e as predisposições de Satanás: o orgulho, achar que consegue sozinho. Inclusive o apóstolo Paulo dá uma orientação a Timóteo, um jovem pastor que está pastoreando uma igreja, diga-se de passagem, uma igreja grande, e ele diz: Timóteo, meu filho amado, não levante neófitos, para que, ensoberbecendo-se, não caia ou não incorra no mesmo erro de Satanás, que é a soberba. E o que é a soberba de Satanás? A soberba de Satanás nada mais é querer ser semelhante a Deus, achar que pode fazer alguma coisa sem o próprio Deus. Então nós passamos a manifestar essa natureza terrena. E meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: eu que aqui estou pregando isso, sou propenso a manifestar esses sentimentos de Satanás. E isso não exclui você, a cada um que aqui está sentado me ouvindo também. Você também é tentado a manifestar esses sentimentos de Satanás. Uma certa soberba de achar que consegue alguma coisa, consegue em algum lugar sozinho. Um certo espírito de independência. E eu digo isso, que todos nós somos propensos, porque todos nós passamos a ser seres pecadores. E Deus nos chama a voltar ao início, a voltar a manifestar a imagem e semelhança de Deus. E para isso eu, como um homem de Deus espiritual, e você também, nós lutamos diariamente para lutar contra isso. E você vai começar a perceber no dia a dia que realmente esta natureza lhe incomoda, que realmente essa natureza dia após dia trabalha em sua vida, conscientemente ou não. Você vendo ou não, essa natureza te encanta, essa natureza te empurra para agir desta forma. Quer um exemplo? Muitas vezes, talvez você já agiu assim até lá no seu ambiente de trabalho. Você procura ser um funcionário exemplar, procura se capacitar, procura dominar a sua área, procura ter um compromisso, porque o seu propósito é ser um bom profissional, é desempenhar a sua função com excelência, até porque você quer ser reconhecido, você almeja ter um reconhecimento, ter um salário melhor, e não é errado, e nós devemos procurar melhorar de vida. A questão é que às vezes nós esquecemos de um detalhe: antes de eu me capacitar, antes de eu ser o cara e dominar o assunto naquele meu setor, naquela área, às vezes nós deixamos algo fundamental e principal: ganhar os meus colegas, de trazer junto para mim, ou eu me colocar junto com eles, para que o meu setor venha a prosperar. Um sentido de humildade, de entender que sozinho ninguém faz nada. E para você ver que esta natureza ela é tão intensa, e mesmo nós procurando andar nos caminhos do Senhor, diariamente nós temos que lutar. Às vezes ocorre até no casamento, não é verdade, meus irmãos? O qual a palavra nos diz que nós, o esposo com a sua esposa, a esposa com o seu esposo, passam a ser uma só carne, uma só pessoa, o qual deveriam andar no mesmo propósito, no mesmo espírito, nos mesmos projetos e nos mesmos objetivos. Mas vamos concordar, irmãos,
Você às vezes já não se pegou sendo um tanto quanto egoísta? Você às vezes já não se pegou planejando ou buscando coisas sem antes trazer a sua esposa junto com você? Ou o seu esposo? Ou sem compartilhar? E talvez até já gerou discussões, o qual a mulher ou o marido diz para a esposa: mas por que você às vezes faz as coisas sozinho? Por que você não me inclui nos teus projetos? Parece que você não se importa comigo, parece que você não me releva. É a natureza pecaminosa, terrena, se manifestando. E para agravar mais isso, irmãos, a igreja, que tem um papel fundamental no mundo, na sociedade, o qual é a instituição mais poderosa da terra, mais do que qualquer instituição de governos, é a igreja. Nós passamos a manifestar esses sentimentos na igreja também. E nós devemos lutar contra isso, meus irmãos, porque sozinho eu não vou a lugar nenhum. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Uma vez entendendo isso, meus irmãos, de que todos nós, desde o pastor até o irmão membro mais novo que adentrou nesta igreja, nesta comunidade de fé, todos nós somos tentados e propensos a agir de forma terrena e pecaminosa. Mas cabe a nós pedir a ajuda do Espírito Santo. Olha só, nós não fazemos nada sozinhos, até isso nós precisamos também de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Então eu preciso agir com humildade e pedir ajuda. Senhor, eu quero cumprir o propósito que tu confiaste a mim, que eu sei que não é coisa pouca, mas eu sei que sozinho eu não consigo. E por isso eu estou me prostrando no sentido de humildade, reconhecendo que eu sou incapaz, que eu não sou nada, e te dizendo: me ajuda a andar em comunhão com os meus irmãos para cumprir a obra que tu tens em nossas vidas. Então isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Nós somos propensos a abortar o glorioso plano de Deus, que é voltar lá ao princípio, irmãos, de cumprir a grandiosa obra de Deus na terra, queridos. A obra mais importante, a obra maravilhosa, a obra que transforma vidas, a obra que transforma esta cidade, a obra que transforma a sociedade, transforma o país e transforma o mundo e transforma a história. Isso depende do nosso entendimento e compreensão, que dia após dia nós temos que lutar contra isso. E temos que entender também que o propósito da unidade tem de glorificar o nosso Deus que nos criou e que, sendo em forma de Deus, não agiu com uma soberba. Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz: mas antes se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo, tomou a forma de homem, ou seja, ele abdicou da sua grandeza, do seu poder, do seu esplendor, da sua divindade, e passou a ser servo, passou a ser um ser humano como eu, como você, propenso às mesmas fraquezas e tentado nas mesmas tentações que nós. Aliás, o diabo até tentou Jesus: a tudo isso te dou, veja os reinos da terra, a tudo isso te dou, se prostrado me adorares. Tipo, abandona Deus Pai e passa a me servir, que eu te darei o poder, tu será grande, tu será destaque. Então ele foi tentado também nisso, como um homem que ele estava envolvido da natureza humana também. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou. E por que a Bíblia frisa isso, irmãos? Para nos mostrar que é possível nós vencer essa natureza diabólica. Basta nós permanecermos firmes no Senhor, porque você fomos chamados para a glória de Deus Pai. E o exemplo que Cristo nos dá, nós podemos perceber lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1. A irmã vai colocar ali, e eu vou ler com você. O capítulo 17 de João, versículo 1, e depois pular para o 20 e 24. Pegou, irmã? Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus falou assim, antes, irmãos, aqui Jesus está cumprindo o seu ministério, e ele faz uma oração para os seus discípulos,
Ele está orando, olha só, ele está consagrando aqueles que ficariam, os seus servos, aquele que ele chamou, para continuar esta obra, porque ele já terminou o ministério dele terreno. Mas antes de ele ir, ele roga ao Pai. Inclusive, em outro momento ele diz: eu não vos deixarei sós, rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ou seja, vocês nunca vão estar sozinhos. Haverá um agir de Deus para que haja uma unidade, para que haja uma comunhão. Mas enfim, aqui ele está orando pelos discípulos, e nessa oração ele diz: Jesus falou assim, ele levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E aí ele está dizendo: Pai, glorifica o teu Filho e eu vou glorificar a ti. Ou seja, há uma reciprocidade. Tu me dá algo e depois eu te devolvo isso. Só que Jesus não vai devolver diretamente para o Deus Pai. Para vocês verem a unidade, a comunhão que há nesta grandiosa obra. Jesus tinha essa preocupação de tudo que ele viesse fazer. Inclusive ele diz em outro contexto: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E neste contexto ele está dizendo: Pai, glorifica a mim, eu te glorificarei. Mas a forma que eu vou te glorificar, não está isso no texto, mas é o que a gente compreende nesse capítulo todo. Mas a forma que eu vou te glorificar não é te devolvendo, é de outra forma. Versículo 20: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O que ele está dizendo? Não só por estes aqui, os apóstolos que eu estou orando, mas todos aqueles no futuro. Você que hoje está sentado aqui, Jesus está orando por você. Todos aqueles que no futuro hão de crer em mim. Pode passar aí. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um. Olha o clamor de Jesus ao Deus Pai: Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, e sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, a grandiosa obra, o cumprimento da nossa missão está ligado ao nosso sucesso da unidade e comunhão. E eu dei-lhes a glória que a mim deste. Olha só, ele está dizendo: eu vou te glorificar, Pai. Tu glorificou a mim, eu vou te glorificar, mas de certo modo por meio da tua criatura. Eu dei para eles esta glória, este poder, esta unção, esta graça, essa ousadia. Eu dei para os teus discípulos, e a missão deles é te devolver essa glória. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Vamos combinar, irmãos, chega a ser repetitivo essa questão da unidade, é ou não é verdade? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e o que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O que ele está dizendo? Eu vou ascender aos céus, mas mesmo assim eu quero estar ligado a esta criatura, eu quero estar ligado aos teus servos. Então, Pai, faz esta obra de uma forma que eu continue ligado com eles, que eu continue juntinho com eles, para que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. E uma vez que nós vejamos a glória de Cristo e contemplamos Cristo, Deus é exaltado, e é para isso que nós somos chamados. E para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amados irmãos, nós somos chamados para reverter esse quadro desastroso que nós entramos, que é perder a imagem e semelhança de Deus, de querermos andarmos sozinhos. E mais do que isso, esta missão é de glorificar o Deus Pai, para que o mundo conheça a Deus. E uma vez que conhecendo a Deus, a salvação adentra no mundo, e a obra de Cristo se cumpre. O que nós entendemos com isso? A minha vitória, a tua vitória, e digo mais além, em todas as áreas da tua vida, depende da unidade e da disposição de sermos um e de andarmos juntos. Quando nós olhamos para Gênesis, no mesmo livro ali, no capítulo 11, ali a Bíblia trata de um contexto da Torre de Babel,
o qual uma certa liderança, conhecendo o poder da comunhão e da unidade, ele disse: eia, venhamos e façamos tijolos e queimemos. E pegamos o betume, uma espécie de cal, e construamos uma torre tão alta que alcançamos os céus, de uma forma que essa torre venha chamar a atenção e venha mostrar o quão poderosos nós somos diante do mundo. E naquele tempo eles falavam uma única língua, e Deus, vendo esta grandiosa obra, vendo o poder da unidade sendo entrado em ação e sendo manifesto, porém por homens maus e perversos, Deus diz: opa, eu vou ter que intervir, porque desta forma nada impedirão os seus propósitos. Olha que interessante, a unidade faz com que nada impeça os nossos propósitos. E Deus teve que agir, e ali criou-se as diversas línguas, confundiu aquele povo, e aquele projeto ruiu. Isso nos dá um certo entendimento da importância da comunhão, meus irmãos. Queres ser vitorioso na tua vida em todas as áreas? Ande junto com alguém, queridos. A palavra do Senhor diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E amados, é tão gostoso a gente viver num ambiente o qual há comunhão, um ambiente o qual há unidade. Aliás, uma das coisas que contribuiu para a minha conversão, esta caminhada com Cristo, não foi só a graça e o manifestar e o agir de Deus de forma espiritual, mas também foi o agir de irmãos que entenderam isso e se deixaram ser usado por Senhor. Porque quando eu cheguei aqui nesta igreja, iniciei a minha caminhada com Cristo, eu estava cansado do mundo. Eu estava cansado de viver uma vida egoísta. Eu mesmo também tinha meus planos egoístas. E quando eu me ligava com pessoas, era por interesses próprios. E eu também percebia que as pessoas que se ligavam a mim também era por interesses próprios. Então era uma vida de interesses próprios. E no fundo não havia amor. No fundo não havia como é que eu posso dizer? Uma compaixão e um interesse em contribuir e ajudar o outro. E quando eu cheguei nessa comunidade de fé, irmãos, eu fui recebido pelos irmãos com um abraço gostoso, com um carinho, e eu me senti amado. E eu estava quebrado, estava com a minha vida destruída, como muitos irmãos já conhecem o meu testemunho. Me arrebentei em todas as áreas da minha vida. Eu não tinha nada a oferecer para esta igreja. Um pobre, coitado, miserável, cego e nu. Então eu não tinha nada a oferecer. Nada que fizesse essa igreja me recepcionar com amor e me acolher e me cuidar. Muitos irmãos me discipularam e me acompanharam. E eu fui constrangido pelo amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Só que este amor de Deus foi manifesto pela vida dos irmãos que aqui nesta igreja têm contribuído. E aí eu fui tocado. E aí eu comecei a entender a obra de Deus. Você está começando a perceber a importância de nós andarmos em unidade, em comunhão? Não é gostoso, irmãos, quando a gente está passando por uma dificuldade, uma tribulação, e tu procura um irmão, e tu sabe que o irmão não pode resolver o teu problema, porque é uma questão quase que impossível humanamente, tu apenas tem que entregar nas mãos de Deus. Há situações assim, mas só o fato de teu irmão te receber com atenção, com carinho, e te dar uma palavra de amor, uma palavra de dizer: eu estou contigo, meu irmão, o que precisar, pode contar comigo, só isso já nos ajuda em 50% do problema. Porque a gente se sente amado. É o poder da unidade, da comunhão. E eu confesso aos meus irmãos, nós temos perdido isso como igreja. E não digo só dessa congregação aqui, eu digo da igreja como um todo. Por que, meus irmãos, eu digo isso? Quando a gente olha para essa congregação aqui, vejam esse tempo. Eu vou usar o tempo como exemplo, tá? Porque na verdade nós somos chamados para muito mais que edificações, amém, irmãos? Mas vamos usar o templo como exemplo. Este templo aqui tem 2 pavimentos, correto? Não é uma obra grandiosa. Quanto custaria esse templo aqui hoje? Poderíamos chutar aí tranquilamente 1 milhão, irmãos? Mais fácil, irmão? Será? Quanto, irmão? 1,5 milhão. Mais o terreno, né? Que querendo ou não é num lugar. 1,5 milhão.
E vamos considerar uma hipótese aqui. O pastor chega aqui e anuncia: irmãos, Deus tocou o coração de um vizinho próximo aqui e doou um terreno para nós. E Deus tem acrescentado nessa igreja. E Deus tem colocado no meu coração, no coração da liderança, de nós construir um igual para servir esta igreja, com escolas, com várias salas, com um salão maior para as nossas festas, porque vamos combinar, às vezes os nossos eventos às vezes ficam um pouquinho apertados, não é verdade, irmãos? Aí o pastor diz: um igual a este custa 1,5 milhão. A gente pensa: nossa, não dá nem para iniciar esse projeto, não é verdade, irmãos? O pastor diz: a partir de hoje, irmãos, em um determinado período nós vamos juntar 1,5 milhão de reais e vamos construir outro templo semelhante. Nós já olhamos com incredulidade, pensando: não vamos conseguir. Mas quando eu olho para a história dessa igreja, antes de eu me converter, de muitos irmãos que contribuíram com esta obra, alguns já estão com o Senhor, outros estão em outras comunidades de fé, outros aqui permanecem, e a gente olha para este tempo, irmãos, o número de pessoas era menor. Concordam, irmãos? O poder aquisitivo das pessoas era muito inferior. Aliás, se saísse na frente ali num culto de domingo como hoje, se encontrasse 3, 4 carros era muito. Hoje a gente sai, não tem estacionamento, depende do horário que você chegar, não é verdade? E para intensificar esse exemplo que eu estou dando, essa ilustração, a gente sai ali na frente, os carros, que a grande maioria tem, são bons carros, não é verdade? Então nós temos uma capacidade financeira muito maior e melhor do que os nossos irmãos que deram a vida e deram sangue por este tempo. E conseguir, irmãos, porque isso nos traz uma lição e um aprendizado, o que nos faz conquistar coisas grandes, coisas excelentes, coisas altas, não é a nossa capacidade financeira. Isso ajuda, isso é bom, não é os dons que eu tenho, não é o dom sobrenatural que o pastor possa ter, irmão A possa ter, é a nossa unidade, é a nossa comunhão, é nós falarmos a mesma língua, é nós estarmos no mesmo espírito, é nós estarmos no mesmo sentimento, é nós estarmos no mesmo propósito, é nós buscarmos o mesmo alvo. Aí um templo de 1 milhão será a fichinha, nós construirmos um templo de 3, 4, 5 milhões. Porque a comunhão, ela leva longe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou mais além, queridos, a unidade da igreja, ela tem poder também para transformar uma sociedade, meus irmãos, mais do que construir templos, edificações. Nós temos poder para alcançar essa cidade, irmãos. Se nós, em unidade, entendêssemos a obra coletiva de Cristo e realmente assumíssemos esta missão de deixarmos de lado esta natureza terrena e pecaminosa e abrir mão dos meus prazeres, dos meus planos, dos meus propósitos, e deixar de andar unicamente para os meus projetos e os meus caminhos e passar nos projetos e os caminhos da igreja, do Senhor, aí nós conquistaríamos muito. Nós vivemos um tempo que temos sido muito abençoados, irmãos, financeiramente, mas temos feito muito pouco com aquilo que Deus tem nos dado. Vivemos um tempo que as pessoas estão bem instruídas, não é verdade? Nós estamos cheios de conhecimento, cheio de conhecimento da Bíblia, cheio de teologia, cheio de conhecimento de gestão, filosofia, ciências, astronomia, tudo, né? A internet trouxe tudo. Mas o que é principal para o sucesso de uma igreja, nós temos abandonado, que é a comunhão e a unidade. Que adianta conhecimento? Que adianta os dons terrenos? Que adianta o dinheiro? Se tudo isso a gente age para nós próprios. Eu estou falando isso para mim também, meus irmãos, porque uma coisa eu tenho entendido: se há um problema na igreja, a responsabilidade primária, ela é de todo mundo, mas primária é da liderança. E eu convoco a liderança aqui a receber essa palavra primeiramente, a entender o nosso propósito e viver uma vida buscando os céus, como a palavra diz em Colossenses: ora, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do céu, onde Cristo está assentado, pensai nas coisas que são do alto. E nós temos deixado de lado isso. C.S. Lewis, um grande teólogo, vai dizer: busque os céus e terá a terra de bandeja. Busque a terra e não terá nenhum dos dois.
Literalmente é o Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É hora, meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão me ouvindo, de entender que nós temos que abandonar essa natureza perversa, pecaminosa, egoísta, que tem destruído casamentos, que tem destruído setores de trabalho, que tem destruído a igreja e tem impedido de a igreja prosperar neste tempo. Nos últimos dias que nós temos, irmãos, os dias têm sido abreviados. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E aí, o que nós temos a apresentar ao Senhor? O que nós temos construído, meus irmãos? É hora de nós assumirmos aquilo que nós fomos chamados e mostrar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem nos abençoado tanto, tem nos dado uma casa tão confortável, tem nos dado um carro com muita gasolina para ir, porque antigamente muitos irmãos iam de bicicleta, iam a pé num solão, e Deus tem nos dado tanto conforto. Senhor, eu tenho entendido que esse conforto não é só para mim, esse conforto é para dar conforto para o meu irmão que talvez ainda não tem. Ele vai ter, porque tu abençoa, tu faz prosperar os teus servos, mas hoje é através da minha vida que tu vai usar essa pessoa. Nós temos que ser um, irmãos, falar a mesma língua, andar no mesmo espírito. O que é meu tem que ser teu, e o que é teu também é meu. Amém, irmãos? Se coloque de pé neste momento, queridos. Quero finalizar essa mensagem fazendo um apelo para você. Por favor, meus irmãos, receba essa mensagem para você. Eu orei muito hoje à tarde dizendo ao Senhor: Senhor, por favor, me ajuda a pregar sem colocar o meu coração no sentido das minhas predisposições e coisas e tal. Tem que haver uma luta, a gente que está aqui na frente pregando, para não falar coisas do nosso próprio coração, mas falar aquilo que é de interesse do Senhor. Então escute, meu irmão e minha irmã, eu orei esta tarde e disse: Senhor, que seja o Senhor falando e não o meu coração, porque às vezes nós somos tentados a querer mandar indireta, não é esse o propósito, meus irmãos, porque eu sei que não valeria a pena e não teria poder isso. Mas o propósito é de ser boca de Deus para a tua vida aqui esta noite. O propósito é de te despertar a viver o sobrenatural de Deus, a viver em comunhão com esta igreja. E com esta igreja, quando eu digo, não é só a Batista, mas é outros servos de Deus, homens e mulheres de Deus, em outras comunidades de fé com as suas características, que também têm procurado a servir ao Senhor com fidelidade, a andar neste caminho árduo, irmãos. A nós nos despertarmos, a se interessarmos uns pelos outros, a chorar com os que choram e a se alegrar com os que riem, irmãos. Toda a obra de Deus, quando a gente vê desde lá as tribos de Israel, tudo Deus trabalhou no coletivo, na unidade, ao ponto que o salmista disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Eu preciso de você, você precisa de mim, meu irmão. Eu, por mais que tenha dinheiro, dons, capacidades e tudo mais que o mundo pode oferecer, eu não vou a lugar nenhum sem você, e você não vai a lugar nenhum sem eu, sem o teu líder, sem o teu irmão, seja o irmão que chegou, seja o irmão mais tempo. Nós precisamos uns dos outros, e nós não estamos aqui para competir, porque o que Deus me deu é meu e ninguém vai fazer, e o que Deus te deu é teu e ninguém vai fazer, e nós juntando tudo isso, nós cumprimos a missão de Deus, queridos. E ainda que a gente não construa um outro templo, mas que venhamos terminar essa carreira em unidade. E para haver unidade precisa do elo perfeito que a Bíblia fala, que é o amor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13 que tudo passaria, mas a fé, a esperança permaneceria, e o maior destes é o amor. Se Cristo vir buscar a sua igreja, cumprindo ou não cumprindo o propósito, sendo grande ou não sendo grande, mas terminarmos em unidade, nós já cumprimos a nossa missão. Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo se resume: amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu irmão como a mim mesmo. Tudo vai passar neste mundo, mas o amor permanecerá. E para o amor permanecerá, que é o elo perfeito da unidade, precisa ter amor de uns para com os outros. E para isso eu preciso lutar arduamente por isso, e você também. Feche seus olhos neste momento, eu quero estar orando por você. Paizinho querido,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sendo todo-poderoso, soberano, e me falta aqui termos e palavras adequadas para expressar a tua grandeza, a tua excelência, Senhor. Mas mesmo o Senhor sendo assim, Pai, aprovou em seu coração, em nós, criaturas, meros mortais, a ser participante desta grandiosa obra, Pai. Paizinho querido, não deixa-nos morrer, Senhor, sozinhos. Não deixa-nos morrer, Senhor, sem cumprir este propósito que realmente dá sentido para as nossas vidas, Senhor amado, porque nós fomos chamados para isso, assim como o teu filho que participou de toda a criação contigo, Senhor amado, disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós também, Senhor, sentimos isso, que o que realmente alimenta as nossas almas não é conquistar impérios, não é construir castelos, não é comprar grandes carros, casas e conquistar o mundo. Tudo isso a nossa alma se alegra, se regozija, mas no fundo, a gente sabe que o que traz vida é cumprir a tua soberana vontade, Senhor amado. Por isso, Pai, conforme diz a tua palavra, que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Eu me uno em espírito com os meus irmãos aqui esta noite e clamamos a Ti: ajuda-nos, Senhor, a sermos um em Ti, como Tu és um no Pai, em nome de Jesus, Senhor. E aí não haverá impedimento, aí não haverá irmão doente morrendo sozinho, aí não haverá pessoas caídas, aí não haverá lugar para o diabo agir em famílias, porque nós seremos um, e no final de tudo o amor vencerá, e o teu nome, o teu soberano nome será exaltado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.